Se o Bolsonaro é mito, o Lula é lenda. Inclui o pobre pra pagar imposto de renda. E aí, meus amigos? Bom ou não? Gente, antes de qualquer coisa, antes de introdução, eu quero falar aqui rapidinho com vocês, porque muita gente tá me perguntando se eu tô bem. E assim, se eu falar pra vocês que eu tô bem, vamos viajar, pular carnaval e tal, não tô. Não é fácil ser perseguido pelo Estado. Inclusive, eu tenho recebido muitas mensagens preocupadas de pessoas me perguntando se meu passaporte está em dia, se eu não pretendo sair do país. Gente, eu nem tenho passaporte. E assim, eu não vou sair do país porque eu não fiz nada. Entendem? Eu não fiz nada de ilegal. Então, eu não vou sair do país. Eu tenho filhos, eu tenho um filho pequeno. Os meus pais já não são mocinhos, eu tenho sobrinhos pequenos, a minha família tá toda aqui e eu sou muito apegada à minha família. Então sair do país não é uma opção e a única opção que me restou foi confiar que de fato nós estamos numa democracia e que esse momento de perseguição claramente política e ideológica vai passar, porque não tem nada que fique muito tempo encoberto. Nada. Se alguma coisa acontecer comigo, graças à democracia, conta aí pra todo mundo que eu vou ser mais uma presa política numa democracia. E sabendo e tendo a plena consciência e certeza que eu não fiz nada de errado, eu não pretendo parar de fazer aquilo que não tem nada de errado. É por isso que a gente tá aqui, fazendo esse vídeo, com a minha opinião. Pode ainda ter opinião no Brasil? Vamos descobrir. Meus amigos moradores de República Democrática de Cubaxinaquistão, tava com saudade de vocês? E cara, a gente sabia que o governo Dilma ia ser ruim, mas olha, esse é um exemplo de superação. É inacreditavelmente pior do que todo mundo estava esperando. Tem uma série de coisas absurdas acontecendo, mas pra mídia a gente agora é uma Suíça. É bem bizarro o que está acontecendo, desde pedido de boicote ao próprio país, ao ponto de uma tentativa da história ser reescrita, como se a verdade dependesse apenas do dono da caneta. Se bem que, de forma concreta, é bem o que está acontecendo. Eu sei que vocês esteve com dificuldade de ter estômago para poder digerir tudo que rolou essa semana. É bem fácil evitar a política do momento que ela revira os olhos e o estômago. Mas eu juro que eu vou tentar deixar divertido, porque uma coisa incrível do povo brasileiro é a capacidade que nós temos de dar risada de nós mesmos. Só que uma coisa aconteceu no meio desse caminho, e é uma coisa que ninguém estava esperando. Verdevaldo olhou o BO acontecendo e disse: compro, BO comprado. Difícil falar dessa situação, mas eu preciso explicar como o seu Verdevaldo tem um poder gigante de se tornar uma pedra no sapato não planejada pelos donos do poder no Brasil. Mas não serão apenas notícias ruins, graças a Deus. Obrigado, Deus. A base começa a se mexer com direito a político de alto nível estar preocupado com as consequências da manifestação do povo. Através dos e-mails antidemocráticos. Essa semana foi puro suco de faz o L arrependido. E aqui eu vou compilar para todo mundo o que esse desgoverno tá fazendo. Mas mais que indignar você, nós vamos cobrar nossos queridos parlamentares. E para que eles não fiquem muito cansados, bora entregar mastigado. Vou começar esse vídeo com coisas que levam àquela célebre frase: só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. MBL anuncia o renascimento da direita em congresso online. Aí eles informam as pessoas de direita que vão participar, né? Os verdadeiros, os puros sangue. Aí eles vão lá e colocam: Mamãe Falei, Renan Santos, Kim Catacoquinho, Alexandre Borges. E olha, esse machucou o olho de quem leu e o ouvido de quem escutou, tá? Desculpa por isso. Dentre outras personalidades. Entre elas, Danilo Gentili, que teve sua candidatura à presidência em 2026 anunciada nessa quinta-feira por Kim Catacoquinho. Se eu tenho alguma coisa contra a candidatura do Gentili,
Nada, em absoluto. O detalhe é que temos um spoiler de fim de filme, já que Zelensky da Ucrânia era exatamente o que Danilo Gentili é hoje. E numa forma de protesto, a população o elegeu como presidente. Os resultados estão aí. Se você gosta, bom, o Gentili vai ser uma ótima opção para você. Mas a definição do que é esse movimento eu deixo para o Paulo Figueiredo, que de fato fez uma leitura no mínimo divertida. Abre aspas. A única direita brasileira permitida pelo establishment será essa direita trans. Eles têm todas as características de esquerda, mas se sentem de direita. Fecha aspas. Brincadeiras à parte, muita gente não entendeu durante muito tempo o porquê o MBL pulou fora do governo Bolsonaro. Porém, recentemente, um cara lá do MBL explicou bem o porquê. E eu vou deixar vocês ouvirem diretamente dele porque é bem didático. Presta atenção. Fica, mas assim, tem coisas que eles podem tentar nos prejudicar. Porque antes dele ter a máquina do Estado, ele já prejudicou muito o MBL. Ele não precisou estar na presidência para prejudicar o MBL. O prejuízo central e anterior contra o movimento foi ter se apostado no conceito de direita. E ter crescido imensamente, quando na verdade nós deveríamos ter crescido imensamente. Vocês têm que sempre ter em mente o seguinte, não havendo o Bolsonaro na jogada, o caminho natural era o MBL estar na presidência. Eu tô falando sério. Por quê? Porque nós fomos um movimento mais articulado, mais inteligente e que fez mais pelo fato originário de toda a gigantesca expansão da direita que foram as manifestações de 2015 e 2016. Então a lógica daquilo ali era o MBL crescer imensamente, todos aqueles coordenadores serem eleitos, inclusive muitos dos quais foram eleitos, mas migraram para o Bolsonaro, porque surge o Bolsonaro tomando tudo. E o que? A gente ter o presidente, a gente ter a capilaridade nos estados que nós tínhamos, né? Manter isso e basicamente fazer o presidente em 2018. Isso era o caminho natural. Mas aconteceu algo no meio. Tinha uma pedra no caminho. Havia uma pedra no caminho. A pedra no caminho chamada Jair Bolsonaro. Sim. Então é isso aí. A presidência era pra ser do MBL. Aí o Bolsonaro aparece e a galera fala que não quero bumbum livre, eu quero biruliro. Pensa numa galera chateada. E se liga agora na minha percepção. O MBL focou e muito no desgaste do biruliro por motivo de sobrevivência. Porque enquanto o Bolsonaro fosse presidente, o MBL seria sempre o grupo de traidores. E uma vez que o MBL tá de volta, o MBL faz exatamente aquilo que fez em 2015 e 2016. Ele se coloca como a única direita que poderá derrubar o PT. Então quem sabe você perdoe, já que a base tá praticamente inteira sendo censurada, né? Se vai dar certo, eu não sei, mas é exatamente o que eles farão. Mas vamos sair daqui de um assunto até engraçado para algo, eu diria, surreal. A Folha de São Paulo sofreu um ataque pesado na quinta-feira e esse ataque se estendeu pela sexta e provavelmente deve estar rolando até agora. E quem foi lá reclamar da Folha? A galera do Amor Venceu! É importante você entender o que aconteceu para se chocar com o nível que a coisa chegou, porque foi muito bizarro. Bom, na quinta-feira acordamos com essa foto de capa da Folha. Fotos assim são chamadas de fotojornalismo. Imediatamente a canhotada em massa apareceu para dizer que aquela era uma foto criminosa e que a Folha estava incitando o crime contra o Dilma. Olha a postagem de Dona Márcia Tiburi, abre aspas. O que a Folha pretende com essa montagem? Incitar o ódio contra Lula? Sugerir que ele leve um tiro no coração? O responsável por essa montagem deve ser intimado a se explicar. Trata-se de uma montagem criminosa, pois sugere um tiro no coração. Fecha aspas. Só um adendo que foi a mesma Folha de São Paulo que fez uma matéria usando como foto de capa a réplica da cabeça do Biruliro, que além de ser usada para jogar futebol, também era toda rasgada. Aliás, a matéria chamou o ato de performance. Márcia Tiburi deve ter achado aquilo super ok, porque eu fui até o perfil dela pra ver se ela tava repudiando aquela imagem na época e eu não achei nada, menino. O Brasil 247 também fez a seguinte matéria. Foto da capa da Folha é crime gravíssimo. Mas tá, porque olha, o nível de ódio da internet estava tão alto que seu Pedro Doria, canhoteiro, apareceu no Twitter em choque pra dizer que, galera, como assim vocês estão divulgando a foto da mulher? Como assim vocês estão divulgando o endereço dela, da mulher que fez a foto? Esse foi o nível que o linchamento chegou, do xingamento à perseguição. Mas o negócio consegue continuar muito ruim, pois entra em cena o poder da mão do Estado.
A Secom, que é ligada ao Planalto. E aí ela foi lá dar seus 2 centavos nessa situação e disse o seguinte, abre aspas, é lamentável o que o jornal Folha de São Paulo tenha produzido e veiculado uma imagem não jornalística sugerindo violência contra o presidente da República. Fecha aspas. De cara, pá! O Ministério da Verdade vai lá e declara que o jornal não usou uma imagem jornalística, já ditando o que é jornalismo ou não. E ainda completou que a Folha incitou sim um crime contra o Dilma. Gente, isso contra a Folha! Eu não queria ser a chata que disse eu avisei, mas sabe, eu fui essa chata, carapuça vestida. Mas fica pior! Ou não, ruim o mesmo tanto, sei lá. A Associação Brasileira de Imprensa também resolveu aparecer para defender a Folha, né? Afinal, é a Associação Brasileira de Imprensa. Só que não, colega, veja o recadinho, o bom recadinho, para quem, na visão do sistema, deu uma escorregada no discurso. Abre aspas. A foto do presidente Lula superposta por vidro em que o ponto do estilhaço está na altura do coração do mandatário vem causando alvoroço nas redes jornalísticas e sociais em geral. É primeira página de um dos ainda chamados de grande jornal. Ainda, entendeu, né? Ainda. Continuou. Que vem se notabilizando pela orgânica cumplicidade com o golpismo, disfarçada de flerte pela edição de matérias que levam a pensar tratar-se de veículo imparcial. Como se houvesse imparcialidade em qualquer veículo de comunicação. Fecha aspas, ainda meio com uma debochada, né? Gente, eu me senti debaixo da cama em Nárnia, comendo fandangos mofado, lendo essa manifestação. E eu explico o quanto ela é perturbadora para mim. A Associação Brasileira de Imprensa está acusando a Folha de ser cúmplice de golpistas e disfarça esse sentimento querendo dar uma de imparcial. Ah, tá querendo só dar notícia, é? E mais, a própria Associação Brasileira de Imprensa está dizendo que não existe imparcialidade em nenhum veículo de imprensa. É tipo assim, ou você tá com eles ou você tá com a gente, não existe nada no meio. A Associação Brasileira de Jornalismo está confirmando o que nós estamos dizendo há 5 anos e somos taxados de malucos comedores de fandangos mofado. Então, em vez de defender a Folha, a sua própria associação foi lá acusá-la de golpismo. Cara, o mundo tá muito louco. Mas, ao mesmo tempo, as coisas nunca estiveram tão claras. Sobre isso, 2 atitudes devem ser tomadas. Devem ser levantados os valores gastos com publicidade nos últimos 4 anos das principais emissoras e jornais do Brasil. Aí a gente vai lá depois e verifica quanto a receita repassada a esses veículos vai alterar. Com base nessa declaração, a ABI, de que não existe veículo de comunicação imparcial, poderemos expor e solicitar verificação judicial através dos nossos representantes sobre a distribuição de dinheiro público para irrigar mídia amiga. Gente, outra coisa que a gente tá em cima e de repente se tornou um novo "Oh meu Deus, como vocês ousam!" é a campanha para cobrar de forma gentil, educada e totalmente justa que o seu senador, aquele que você votou para te representar e assim exerceu o artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos, ou seja, eles têm que atender os anseios de quem os elegeu. Agora aparece nos jornais como algo nocivo. Antes de entrar no detalhe, deixa eu contextualizar. O deputado eleito Gustavo Gayer lançou um site que faz a contagem de votos para as eleições presidenciais do Senado. Nele, o deputado indica quais os senadores irão votar no Pacheco, quais votarão no Rogério Marinho ou no Girão e quais ainda não se decidiram. Eu preciso explicar por que eu acho que a permanência do Pacheco é extremamente nociva à normalidade jurídica do Brasil. Preciso, né? Então vou ser rápida. Matéria do Metrópolis de quinta-feira. Mesa diretora. PT define senadores para negociar cargos com Pacheco. Petistas irão representar a bancada nas negociações com Pacheco, que é candidato à reeleição, pelo comando de comissões temáticas da casa. Ou seja, o PT já está combinando com o Pacheco que para votar nele e conseguir os votos que ele precisa, as comissões ficarão com senadores petistas e aliados. Se o Pacheco for eleito, a única casa que tem o dever constitucional de atuar contra o avanço sobre as instituições de um determinado poder absoluto se tornará parceira da situação.
E o que me desespera é que os senadores realmente acreditam que a única saída para a normalidade jurídica retornar ao Brasil seria a mudança da presidência do Senado. O problema é que nós, eleitores, não temos como saber como nossos senadores votarão porque o voto é secreto. E assim, na campanha, além de esclarecer para a população o que o seu parlamentar está fazendo com a confiança que você depositou nele, pede para que, na hora do voto, o senador declare em quem ele está votando, sabe? Tipo, ó, tô votando em fulano, hein? Vale lembrar ao seu senador o tamanho da renovação que foi feita lá no Senado em 2022. Se o seu senador perde o cargo em 2026, aí compensa muito mais que esse ato poderá ter um peso estrondoso no próximo pleito. E os insatisfeitos serão exatamente aqueles que se sentirão traídos pelo parlamentar. E a gente não vai esquecer, a gente vai contar para todo mundo. Se não eu, todas as outras pessoas. A internet não deixa a gente esquecer mais nada. Milhares de pessoas já estão entrando em contato com seus representantes. E isso gerou essa matéria aqui. Senadores se irritam com campanha bolsonarista pró-Marinho. É complicado, né? Depois dos caras chegarem lá, através da segurança de terem o seu garantido por 8 anos, a opinião de quem os elegeu simplesmente não importa mais. Mas mais que isso, a opinião dessas pessoas se torna irritante. Ontem o senador Cajuru protagonizou uma das cenas mais vexatórias que eu já vi do parlamento brasileiro. O cara literalmente tatuou a cara do Álvaro Dias nas costas e foi lá mostrar pra ele como que a tatu ficou linda. É muito nítido o constrangimento do ex-senador Álvaro Dias com aquela cena que, meu Deus, olha o nível dos nossos senadores. Que vergonha alheia, que show de horrores, que desesperador. Cajuru, aliás, foi acionado no Ministério Público, já que ele deu uma entrevista esses dias para trás, dizendo que ele vai votar no Pacheco, porque o Pacheco cedeu para ele os advogados-geral do Senado, para que resolvessem os seus BOs jurídicos. Tipo, toma, você tá precisando, né? Faz bom uso. Só que não pode, coleguinha, não pode. Mas é isso, Cajuru disse que vai votar no Pacheco porque ele o ajudou de forma particular. E eu não sei o que dizer numa situação dessas, sabe? Eu só sei sentir ranço. O importante é que essa ação já foi ajuizada. E aguardando aqui quanto tempo a justiça vai levar para arquivar. Então, galera, cobrar o seu senador é mais que justo, é seu direito. Faça isso com gentileza e exerça o seu direito constitucional. Tá combinado? Girando aqui, vamos falar desse desgoverno. Eu até ia dizer faz o L, mas eu não vou, porque a mentira espalhada pelo governo do porquê ele jurou que ia isentar quem ganha até 5 mil no imposto de renda, e a verdade é que ele taxou os pobres, é que, infelizmente, a lei não permite. Olha que sacanagem, até a agência de checagem compartilhou isso. Só que é mentira, coleguinha! A lei não permite que ele aumente a tabela, mas reduzir só depende da vontade dele. E pelo visto, ele não quer, já que ele achou mais viável mentir pra todo mundo. Sorria. Você tá sendo enganado. Paga o imposto de renda. Essa semana, Dilma também disse que empresário não trabalha. E eu acredito que quando ele falou isso, ele mirou no Lehman, bilionário da Americanas, que vai estabilizar milhares de brasileiros e continuar bilionário. Porém, ele acertou em você, que deixou de viajar por 5 anos até conseguir juntar dinheiro para abrir a sua empresa, que tem 2 funcionários que, junto com você, vestem a camisa para o negócio dar certo. Me lembrou muito a fala do próprio Dilma, em que ele disse que até o político ladrão era mais honesto que funcionário público, né? Uma pessoa que fala um troço desse, cara, inacreditável. Dilma também disse que o Banco Central Independente é uma bobagem, que não é para ninguém pedir para ele estabilidade fiscal. E o Dilma também prometeu regular o trabalho por aplicativo, porque ele acha que essa situação beira a escravidão. E ainda determinou que trabalhador de aplicativo não é microempreendedor. Vamos ver o que um trabalhador de aplicativo postou nas redes do Dilma? Pô, Dilma, pelo amor de Deus, tu vai acabar fazendo com que os aplicativos encerrem as parcerias com o Brasil. Cria programa para aumentar emprego no país. Trabalham em aplicativo e freelance. Pergunta se algum deles querem receber salário fixo. Fazem de 3 a 8 mil no mês sem formação acadêmica. Fecha aspas. Então, caro colega, o
problema é que você tá achando que você sabe o que é melhor pra você, quando na verdade, quem sabe o que é melhor pra você é o Estado. E não reclama porque você tá errado. Você nem sabe o que você tá falando, tá? Faz o L. Não aguentei. Logo na seguida, veio a segunda porradinha. Você que é MEI, tipo trabalhador de aplicativo. Então, seu imposto também aumentou. Agora você vai pagar 7,43%. Tá bom? Cara, é muito imposto subindo para um desgoverno que ia mirar nos pobres, né? Pior que ele mirou e acertou, tipo, pá! Mas assim, nem é pra todo mundo essa redução salarial, tá? Teve gente que o Dilma deu um aumento bem gordinho, tipo pra ministros do STF, deputados, senadores, ministros. E um em especial, porque trabalha mais, merece ganhar mais. Claro! Esse cara é Carlos Lupe, presidente do PDT. E vocês lembram quando o Ciro falou que não ia apoiar o Dilma e o Carlos Lupe disse que o PDT apoia sim? Então, ele foi nomeado ministro com um salário de R$39 mil mensais. E agora o seu Lupe se autonomeou para cargo extra e pode ganhar até 21 mil por mês a mais nessa boquinha autonomeada. 39 mais até 21 mil. Achei mega gracinha. Justo? Justo! Justo! Outra matéria sensacional é de que os ministros do Dilma, e ele tem 37 boquinhas para alimentar, estão usando os aviões da FAB para poder esticar o fim de semana em casa. Isso saiu praticamente em todos os veículos de mídia e até agora o Ministério Público não se manifestou informando que fará uma investigação para apurar a conduta, já que não pode. Porque é você que paga esses voos, coleguinha, e eles são caros, muito caros. Quando foi com o Bolsonaro, lembra? Foi pá, na hora, MP vai investigar os voos da FAB do Bolsonaro. Agora os ministros tudo usando o voo da FAB e o MP tá... tipo Godines no fim da sala. Tá acontecendo alguma coisa aí? Ainda falando nos ministros do Dilma... Cara, na campanha era tudo meio ambiente, né? Vamos salvar o meio ambiente, Bolsonaro, genoclima. E aí a Folha de São Paulo, golpista, nos contou que a gestão de 3 ministros do Dilma tiveram um desmatamento recorde no cerrado de seus estados. E são eles, seu Wellington Dias do Piauí, Rio Costa da Bahia e pá, Flávio Dino do Maranhão. É aquele negócio do faço o que eu digo, não faço o que eu faço e não reclama, porque né, a gente tá em Cubaxinaquistão. Não pode reclamar. Então, alguém podia questionar a Marina o que ela acha dessa situação que pode estar contribuindo para a fome de 120 milhões de brasileiros, né? Dona Marina, vem cá, deixa eu te contar. Não dá mais para dar uma de Dilma e dizer números aleatórios para chocar as pessoas, como fazia o próprio Dilma. Com o advento da internet, acontece esse tipo de coisa aqui. Marina Silva vira piada em Davos. Ainda em Davos, vimos o ministro da Economia pregando boicote a empresários do próprio país porque não comungam da mesma agenda política, sabe? Não são ideologicamente, politicamente compatíveis. Bicho, Stalin tá muito orgulhoso desse time. Até porque agora o PT deseja reescrever a história e usa o Planalto pra dizer que o impeachment da mãe Sapiens foi golpe. O problema é que não foi, né? Então, até o PSDB entrou no meio para avisar que estava acionando a justiça contra essa ilegalidade. Lá vem o PSDB tentando voltar com o Teatro da Tesoura, me jurando que agora é oposição, né? Enquanto Fernando Henrique Cardoso era do Faz o L. A gente tem foto. Temos vídeo. E enquanto todo mundo deseja que os fatos sejam realmente esclarecidos sobre o que aconteceu de verdade naquele fatídico dia 8, Dilma aparece dizendo que não, CPI pra quê? CPI não, mexer com isso não, isso vai dar uma mega confusão. Só eu achei estranho Dilma tentar influenciar de forma política e aberta pela não abertura dessa CPI, porque vai dar treta. Se eu já queria antes, porque eu sou uma entusiasta, né? Agora eu vou tirar o pompom do armário, porque
Que medo é esse que o Dilma demonstrou do que pode sair de lá, sabe? Isso me deixou curiosa, me deixou motivada. E ó, apesar do Dilma falar que não quer CPI, Renan Calheiros e Omar Aziz querem ir pra cima com o pé na porta. Já seu Contarato tá na turma do deixa disso, tipo, não, gente, CPI não. Mais uma pautinha pra cobrar seu senador, hein? Queremos que se investigue tudo! Uma outra coisa que me chamou bastante atenção foi que ontem teve busca e apreensão na casa do Ibanez. E aí, do nada, me aparece Cacai, sim, primeiro e único de seu short no Supremo, dizendo que busca e apreensão contra Ibanez é atentado contra a liberdade. Cacai, você jura que você só percebeu isso agora? Mas a sua manifestação tão contundente chamou minha atenção. Vou acompanhar o desdobramento dessa história e aí eu conto pra vocês depois. E mais, todo mundo aí ouviu que a Secom quer criar o Gabinete do Amor pagando influenciador pra continuar sendo influenciador pro PT nas redes sociais, né? 2 pontos. 1 é que é você que vai pagar por isso. 2 é que a possibilidade levantada, absurdamente perseguida e jamais provada que o governo Bolsonaro poderia ter feito isso, gerou zilhões de pedidos de impeachment e o inquérito das fake news que em mais de 3 anos nunca indiciou ninguém, porque provavelmente não acharam nada, né? Porque senão já tinha indiciado, já 3 anos, pô, não deu tempo. Mas nesse desgoverno, eles já falam abertamente em tornar o troço legalizado. E deputados, senadores, isso é bizarro, tá? E não para por aí, dona Margarete Menezes, a ministra da Cultura, fez um vídeo dizendo que em menos de 20 dias ela conseguiu liberar 1 bilhão para injetar na cultura. E aí Cláudia Raia logo de cara levou 5 milhões. Vale lembrar que em dezembro de 2022, Cláudia Raia elegeu Margarete Menezes a mulher do ano. Em janeiro foi contemplada com 5 milhões em Lei Rouanet. E aí eu fico imaginando a cara dos mega talentosos das periferias que achavam que iam receber incentivo para desenvolver a sua arte e agora descobriram que vão ter que trabalhar mais para pagar mais imposto para influenciador digital falar bem do PT na internet e a dona Cláudia Raia fazer sei lá o que com 5 milhões. Faz o L! Dona Margarete Menezes encerrou o vídeo dizendo, bora trabalhar? E aí eu digo pra você, meu povo, bora trabalhar, nós temos muita Lei Rouanet pra pagar. Pra encerrar, Verdevaldo, sim, Verdevaldo. O mundo é as capotadas que ele dá bem pá, na minha face. Após denunciar o autoritarismo vivido no Brasil, Verdevaldo aceitou debater com um colunista da Folha, que é Lulolover assumido sem nenhum tipo de problema. O Verdevaldo expôs muita coisa nesse debate e eu não vou entrar em detalhes porque numa ditadura, quando você fala do ditador, você é punido. Então eu recomendo que você vá até o canal da Folha e assista ao conteúdo completo porque vai valer muito a pena. Mais uma coisa que vale ser mencionada é que o Verdevaldo faz um paralelo entre o que está acontecendo hoje e a época da Lava Jato e o porquê veio a Vaza Jato. Ele acreditava que a Lava Jato cometeu uma série de abusos e a esquerda apontava aquilo. Hoje ele vê esses mesmos abusos sendo cometidos e agora a esquerda aplaudindo. No paralelo que ele traçou, na Lava Jato valia tudo pelo combate à corrupção. Hoje vale tudo pela defesa da democracia. É muito interessante, vale a pena ver. E assim, quem diria que aquele que me daria algum tipo de socorro em termos de liberdade no Brasil seria o gringo Verdevaldo? Mas enfim, na hora que você tá afundando, não dá pra você escolher quem é que te estende a mão. E é por isso que, seguindo o exemplo da Revista Oeste, que já faz todos os seus programas por lá, eu estarei também migrando para o Rumble. E eu sei que não é fácil, mas essa migração dependerá bastante de hábito, criar o costume de ir até essa nova rede. Portanto, temos também esse canal para comunicação e eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. É bem importante que você baixe o aplicativo e se inscreva. Já para a família do www.teatualizei.app, o novo episódio sobre a Revolução Cubana já está disponível, além de vários outros conteúdos exclusivos para você que gosta e confia em mim no meu trabalho. E se você ainda não entrou para a família e deseja entrar, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Vocês não têm ideia do tanto que me ajuda. E por
Por hoje, isso é tudo, galera. E eu nem sei qual tema destacar aqui, porque foram tantos, né? Mas eu tenho uma curiosidade pessoal, então vou perguntar pra vocês. Vocês conhecem alguém do Fazo L que tá arrependido, ou pelo menos tá no processo de arrependimento? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!